É. Então, vou primeiramente falar boa noite para vocês, agradecer a todos vocês que estão aqui participando hoje dessa primeira roda de conversa, Papo de Coração, da Coração Curumim, e falar, né, que o intuito dessa roda de conversa é que para vocês pais tenham contato, né, com explicações sobre a cardiopatia, contato com alguém médico mesmo. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Maruoka, eu sou cardiologista pediátrica, atuo aqui em Campinas, tá? Atuava lá na Unicamp até início desse ano. E vocês estão me ouvindo bem? Aqui, sim. Ah, então tá bom. É que estão perguntando aqui como é que faz para poder ouvir o áudio. Aqui também sem som. Não estou ouvindo, ela tá falando. Acho que é a Júlia. Então acho que deve ser alguma coisa do computador delas, porque vocês estão ouvindo, né? Perfeito. Sim. Então, se tiver algum problema depois. Ai, que bonitinho. Então, para quem não me conhece, né, eu trabalho aqui em Campinas e sou a presidente fundadora da Coração Curumim. Eu preciso falar um pouco desse projeto, porque eu quero realmente divulgar para que a gente consiga atingir muitas famílias com cardiopatia congênita. Eu não preparei nenhum slide para a apresentação da Coração Curumim. Né, assim, até deveria ter feito isso, mas eu faço em outras rodas de conversa, mas eu acredito que todos vocês que estão aqui já conhecem um pouco do nosso trabalho. A Coração Curumim surgiu em 2016, a fundação foi dia 18 de outubro, coincidentemente, com o dia Vai com o dar Dia mão, do foi? Médico. Não, Ó, bora. só vou pedir para vocês, deixa eu ver, para vocês desligarem o som, vou colocar aqui, espera aí. Pronto. Deixei todo mundo mudo. Só fica atrapalhando aqui. Então, com o intuito que a Coração Curumim surgiu, foi de apoiar o tratamento das crianças com cardiopatia congênita. Vocês, melhores do que ninguém, sabem o quanto é difícil chegar num tratamento, chegar num diagnóstico. Acho que hoje, se a gente comparar com 10 anos atrás, realmente melhorou muito, eu acho. Eu vejo pelos diagnósticos que chegam para a gente. E também o acesso às informações. Quem é mãe de cajopata mais antigo, não sei se tem alguma por aqui, se vocês quiserem levantar a mão, existe como levantar a mão, tá, gente? Que eu consigo ver quem quer falar. Mas quem é mãe mais antiga sabe o quanto que era difícil chegar num diagnóstico, como era difícil ter alguma informação sobre cardiopatia congênita. Hoje o acesso está mais fácil. Mas eu gosto de facilitar isso também pelas redes sociais. Desde antes da pandemia, eu acho que fui uma das primeiras pessoas Onde liga minha câmera? a Onde? ter uma mídia social, um Instagram falando sobre cardiopatia congênita. Então, eu sei que assim, é muita carência de informação, e eu pude perceber com esse contato pelas mídias sociais o quanto que vocês precisam dessas informações, e por isso que esse projeto Roda de Conversa, que tem até o nome Papo de Coração, eu acho ele extremamente importante. E lá no nosso grupo de WhatsApp, quem não faz parte ainda, deixa eu até, né, avisar lá que a gente já começou, que eu esqueci de avisar lá. Calma aí. Tá vendo? Só eu fazendo tudo não dá muito certo, né? Lá a gente, eu tô assim percebendo que tá sendo uma troca de experiência bem assim legal. Eu fiquei meio receosa, eu confesso, no início de criar esse grupo de WhatsApp, por eu ser cardiopediatra, e eu pensei assim: "Nossa, será que vai dar certo eu ficar lá no meio do grupo das mães?". Mas eu vou falar para você que assim, para vocês que eu tô achando ótimo, tá? Não tô tendo nenhum, assim, nenhum tipo de problema, aborrecimento. Tô achando muito legal ver vocês fazendo essa troca de experiência por lá. E lá eu fiz uma, enquete de qual assunto abordar nessa primeira roda de conversa, e aí o campeão foi corações, cardiopatias de ventrículo único. E eu quis reunir, os 2 tipos de cardiopatia de ventrículo único em uma roda de conversa só. Futuramente, se vocês quiserem separar, e aí, vamos só falar sobre a hipoplasia do coração esquerdo, vamos só falar sobre os casos de hipoplasia de ventrículo direito, a gente pode falar.
Mas eu quis trazer hoje em forma de aula mesmo, que é o que eu mais gosto de fazer, e eu acho que vocês aproveitam muito quando eu mostro desenhos, explico. Eu quis hoje trazer essa aula que eu até dou para os residentes mesmo, né. É lógico que eu vou tentar falar aqui com uma linguagem mais fácil, mas o intuito é que vocês entendam o que que é uma fisiologia do ventrículo único, e depois dessa aula que eu vou compartilhar com vocês, eu vou abrir para perguntas, então vocês podem tirar dúvidas próprias mesmo aí do filho de vocês, né, o que que pode ser feito, lembrando que sobre o tratamento em si, tudo que eu falo, aqui é tudo muito genérico, cada um a gente tem que individualizar e o médico de cada um que sabe como conduzir o caso, tá? Mas como eu já tenho essa experiência pelas redes sociais de conversar com vocês e eu não tomo conduta nenhuma, só tento ao máximo aí orientar, acho que vai funcionar por aqui também. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que eu vou ter que compartilhar assim. Vou colocar para apresentar e aí aqui na compartilhamento, espera aí, eu vou ter que colocar apresentação. Pronto. Vê se muda de slide para vocês. Muda, né? Tô vendo as cabecinhas assim. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Ó, qualquer problema técnico, eu fui dar uma aula recentemente aqui para médicos mesmo. Teve um problema técnico, eu fiquei 20 minutos falando sozinha. Eu não, como eu estava fazendo assim, sem nenhum apoio técnico, como eu estou hoje, então se porventura der ruim, vocês têm o meu número lá no grupo de WhatsApp, vocês me chamam aqui, porque eu tô com o celular na mão, tá? Vocês já não tô vendo nada, daí vocês me chamam que eu volto. Mas eu acho que não vamos ter problemas hoje, não. Então, gente, hoje a nossa roda de conversa é sobre corações univentriculares. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu acho a fisiologia fantástica, né? A gente, anos atrás, a gente não pensava na possibilidade de seres humanos com um ventrículo só sobreviverem. E hoje a gente vê que a realidade é outra e é uma felicidade muito grande para medicina saber que isso daí é possível. Sempre quando eu falo, dou aula sobre cardiopatias, eu sempre falo da importância da gente classificar essas cardiopatias. E a gente sempre precisa classificar de acordo com a quantidade de ventrículos, que é a nossa aula de hoje, né? Se eles têm dois ou um ventrículo só, esse coração, se é uma cardiopatia acianogênica ou cianogênica, ou se é uma cardiopatia de hiperfluxo ou hipofluxo pulmonar. Isso daqui não importa tanto para vocês, é mais porque eu tento fazer, quando a gente fala sobre sintomas, a gente precisa entender um pouco sobre essa fisiologia, que eu falo sempre em aula. E as cardiopatias de um ventrículo só, então elas são classificadas como univentricular, significa que tem um ventrículo só funcionante, sendo que o coração normal são dois. São cardiopatias cianogênicas, porque de fato vai ter uma mistura de sangue bem importante, então o sangue desoxigenado mistura com sangue oxigenado, e a questão de hiperfluxo ou de hipofluxo vai depender da cardiopatia de base, e isso daí a gente vai ver. Então, a gente fala que são as cardiopatias de ventrículo único, são aquelas que têm um único ventrículo funcionante. É um conjunto de cardiopatias que possuem apenas um único ventrículo capaz de suportar todo o sangue que vem do corpo, todo o sangue que vem do pulmão, e o outro ventrículo ele é hipoplásico ou inexistente. Mas o que que é hipoplásico? É pequeno. Sempre quando vocês é bom que eu já vou falando essas nomenclaturas para vocês irem, né, já se acostumando. Tudo que é hipoplásico é porque tem o tamanho pequeno. E tem vezes que a gente vê um ventrículo lá pequenininho, hipoplásico, e tem vezes que a gente nem vê esse ventrículo, que é uma câmera que a gente refere que é uma câmera rudimentar, que não dá nem para enxergar,
tá? Mas qual é a diferença dessa câmera rudimentar nesse ventrículo que não dá para enxergar nada? Ah, e esse tem só um pouquinho, então ele é melhor? Não. Se ele não funciona, é como se não existisse essa câmera. Então, todos aqueles pacientes que tiverem só um ventrículo funcionante e o outro não funciona nada, ele é pequeno e não suporta nenhuma circulação, então a gente chama de cardiopatia de ventrículo único. Essas cardiopatias vão corresponder a 1,5% das cardiopatias congênitas gerais, né? Então, não é tão comum a gente ver. De fato, se eu pensar hoje, eu vejo bastante, mas é porque eu trabalho no centro de referência. E alguns profissionais de saúde que não trabalham em centros de referência comentam que eles estão achando que está crescendo o número de cardiopatas. Eu acho que, na verdade, é uma sensação nossa por a gente estar fazendo mais diagnósticos, né? Por ter mais essa consciência de cardiopatia congênita, de suspeitar. E hoje as crianças, elas não morrem tanto sem ter o diagnóstico. Antes isso daí acontecia bastante. As cardiopatias de ventrículo único podem ter uma anatomia super variada, vocês vão ver aqui comigo. E o funcionamento do coração, ele vai respeitar a fisiologia do ventrículo único. Então, o que eu quero dizer para vocês? Tanto aqueles pacientes que têm o ventrículo esquerdo hipoplásico e tanto aqueles que têm o ventrículo direito hipoplásico, eles são totalmente diferentes. Mas a fisiologia desse coração, a fisiologia desse paciente vai ser igual praticamente, tá? Querendo dizer assim, como que a gente vai querer que esse coração se transforme depois do nosso tratamento. Então, qual é a semelhança entre essas duas cardiopatias, né, tanto de ventrículo esquerdo hipoplásico ou ventrículo direito hipoplásico? Qual é a semelhança entre elas que são totalmente diferentes? A semelhança é que ambas possuem apenas um único ventrículo funcionante. E o nosso objetivo com o tratamento é transformar esse único ventrículo em ventrículo sistêmico. Ah, Priscila, eu não sei o que que é ventrículo sistêmico. Ventrículo sistêmico é o ventrículo que é responsável por mandar fluxo para o corpo todo. Como aqui eu estou falando com pais, eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei a coração de um. Não, eu não pus aqui o desenho de um coração normal. Mas como eu estou falando com os pais, deixa eu só dar uma pausa para ver se vocês entendem isso. Dentro do coração, no coração normal, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo do coração. Então, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e o átrio direito, ventrículo direito. O lado esquerdo do coração, ele é responsável por receber o sangue oxigenado que vem dos pulmões, que é o átrio esquerdo, e ele joga esse sangue com oxigênio para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo joga esse sangue com oxigênio para o corpo inteiro, cabeça, corpo, para quê? Para levar oxigênio para o corpo. Então, o ventrículo esquerdo é o ventrículo sistêmico, joga sangue para a circulação que a gente chama de sistêmica, tá ok? O lado direito do coração, ele recebe todo o sangue sem oxigênio, que o corpo já usou todo o oxigênio, recebe no átrio direito pelas veias cavas, joga esse sangue sem oxigênio para o ventrículo direito, e o ventrículo direito manda esse sangue sem oxigênio para os pulmões, onde ele vai receber oxigênio novamente e vai voltar para o coração, para o lado esquerdo. Então, num coração sem cardiopatia, o ventrículo esquerdo é o ventrículo sistêmico, porque ele joga a circulação com oxigênio para o corpo, para a circulação sistêmica, e o ventrículo direito é o ventrículo que joga sangue para a circulação pulmonar, tá ok? Num coração com um ventrículo só, o nosso objetivo é que esse ventrículo único que funciona, que vai bombear sangue, jogue fluxo para a circulação sistêmica, que ele se torne um ventrículo sistêmico. Ele vai ter que jogar o sangue oxigenado, a gente vai ter que dar um jeito de chegar nele, só sangue oxigenado, e mandar para o corpo todo, para que o corpo receba sangue com oxigênio,
tá ok? Então, independente do tipo de ventrículo, se é o direito ou se é o esquerdo, a semelhança dessas duas cardiopatias que a gente vai ver que é totalmente diferente é que esse único ventrículo se torne um ventrículo sistêmico, o ventrículo que vai jogar sangue oxigenado para o corpo todo. Entendido? Não importa a cardiopatia de base, se for de um ventrículo só, é esse o nosso objetivo do tratamento final. Só que a gente tem o tipos, né, de cardiopatias, onde o VD é hipoplásico, ou seja, o ventrículo direito é pequeno, tá? E quando a gente tem esse ventrículo direito pequeno, o ventrículo único desse paciente vai ser o quê? Tipo esquerdo. O ventrículo funcionante desse paciente é o esquerdo, que a gente já sabe que ele já nasceu para ser o ventrículo sistêmico, né? A gente viu lá na anatomia normal que o ventrículo esquerdo ele já nasceu para ser sistêmico. Então, todo paciente que tiver o VD hipoplásico, ele tem um único ventrículo funcionante, o esquerdo, que já nasceu para ser sistêmico. Todo paciente que tiver o VE, o ventrículo esquerdo hipoplásico pequeno, o único ventrículo funcionante dele é o direito, que não nasceu para ser o sistêmico, mas a gente vai ter que transformar ele no ventrículo sistêmico, no ventrículo que leve sangue para o corpo todo. Entenderam? Então, quando um é pequeno, o outro existe, e é esse ventrículo único que vai ter que se transformar em ventrículo sistêmico. Só para vocês entenderem, porque alguém já deve ter lido isso em algum laudo de ecocardiograma, que de vez em quando aparece dúvida: "Doutora, eu vi isso no meu laudo, o que que isso pode significar?", né. Quando eles descrevem ventrículo único indeterminado, é porque anatomicamente, no eco, a gente consegue ver a diferença entre um ventrículo, se ele é esquerdo, se ele é direito. Entretanto, em algumas cardiopatias de ventrículo único, o profissional não consegue identificar se aquele ventrículo que ele está vendo no ecocardiograma, se ele é de origem muscular esquerda ou direita, né? Se ele tem características de um ventrículo esquerdo ou direito, ele fica muito na dúvida e às vezes a gente não consegue determinar, então acaba laudando como VU indeterminado. Mas aqui para o nosso papo, para a nossa roda de conversa, ele vai ser um VU, é um ventrículo único de qualquer forma. Então, se é um ventrículo único, ele deve seguir a sequência de tratamento que eu vou explicar para vocês, tá? Sempre quando, então, a gente se depara com essa cardiopatia, com o recém-nascido, e muitas vezes esse diagnóstico vai vir depois do nascimento. Depois eu vou querer saber de vocês quem teve o diagnóstico depois do nascimento e quem teve na gestação, porque é uma outra coisa que eu tenho observado é que cada vez mais, graças a Deus, as gestantes estão tendo o diagnóstico na gestação e não depois que nasce. Isso tem mudado ao longo dos anos, tá? E é importantíssimo, porque é uma cardiopatia crítica, qualquer ventrículo único. E a gente precisa ter os cuidados desde o nascimento. E diante dessas cardiopatias, a gente tem que pensar se é uma cardiopatia que vai depender do canal arterial, se tem algum fluxo aí obstruído. Como isso daqui é uma aula mais, assim, teórica que eu faço, assim, para médicos, mas só para vocês entenderem, o fluxo sistêmico que pode estar dependente desse, canal, arterial, que é o fluxo que vai para o corpo todo, como no caso da hipoplasia do coração esquerdo, você tem o fluxo da aorta obstruído, então ele depende do canal arterial para mandar fluxo para lá. Por outro lado, aquelas cardiopatias que têm o fluxo pulmonar obstruído com uma atresia pulmonar, e também associado a uma hipoplasia do ventrículo direito, que vamos ver nessa aula, então não é a parte da circulação, né, sistêmica do lado esquerdo do coração está ótimo, mas nesse caso aqui
o lado direito que está obstruído, tá? Então, qualquer um dos dois, se tiver alguma obstrução, eles vão ser dependentes do canal arterial, não importa. Agora, tem que ligar, eu acho que vocês já devem ter escutado falar isso sobre o Prostin. O Prostin é a medicação que salva a vida de cardiopata, porque uma vez que nasceu uma cardiopatia crítica dependente de canal arterial, mesmo que o neonatologista não saiba qual é o diagnóstico, ele está vendo que ele tem clínica, aquele bebê nasceu sem diagnóstico nenhum, ele tem uma clínica de uma cardiopatia com obstrução de fluxo, obrigatoriamente ele tem que ligar o Prostin para salvar a vida desse bebê. Aqui eu faço uma pausa para poder mostrar para vocês que essa minha aula aqui é de consciência aos pais para vocês entenderem a cardiopatia do filho de vocês. Mas eu tenho uma missão muito grande de levar esse conhecimento para os profissionais que estão lá, porque não são os cardiologistas que estão recebendo esses bebês, são neonatologistas que fizeram formação adequadamente de pediatria, de neonatologia, mas a nossa base de cardiologia pediátrica, por vezes, é muito fraca. Eu falo isso por conta própria mesmo, né? A gente sabe que a gente não vê muita cardiopatia congênita na teoria na nossa formação. Por isso que vocês encontram, vocês pais, encontram aí e vocês me falam muito relato disso, de eu levei no pronto-socorro e ele não entendia nada, ficou na dúvida, ele não quis atender, né? E isso também acontece dentro de uma unidade de neonatal, onde esses profissionais estão recepcionando os bebês. Então, eu tenho como missão mesmo, como propósito de vida, levar conhecimento, porque eu sei que fazendo isso eu consigo impactar muito mais vidas, né, do que se eu guardar o conhecimento para mim. Então, eles que estão lá na linha de frente e eles precisam ter esse conhecimento de pensar, não estou falando que vai fazer o diagnóstico na hora, porque precisa de um cardiologista, de um ecocardiografista para fazer o diagnóstico, mas se ele souber quais são os sinais clínicos, os sintomas desse bebê com cardiopatia crítica e ligar o Prostin, ele salva a vida. E por muitas vezes esse Prostin não é ligado. Muitas UTIs, eu estou falando do Brasil, né, assim, tem áreas que são muito mais pobres e vocês sabem disso. Tem serviços que não têm Prostin, né, e a gente sabe que isso é uma medicação extremamente importante, porque pode salvar a vida de bebês cardiopatas com certeza, tá. A questão sobre a CIA não restritiva é algo mais, assim, teórico e que eu vou pular para não confundir muito a cabeça de vocês. O fato é, se ele tiver uma obstrução para o fluxo pulmonar, com uma atresia pulmonar, ele vai fazer um tipo de cirurgia para resolver paliativamente isso. Se ele tiver uma obstrução no lado esquerdo do coração, uma obstrução na aorta, ele vai fazer um tipo de cirurgia para resolver esse problema no início da vida, tá? Mas depois, os 2 lados, os 2 tipos de pacientes com cardiopatias totalmente diferentes, vão fazer uma segunda cirurgia, que se chama cirurgia de Glenn, e depois a cirurgia de Fontan. Então percebam que são cardiopatias totalmente opostas, uma é do lado direito, a outra é do lado esquerdo. Uma tem uma obstrução do fluxo pulmonar, a outra tem uma obstrução do fluxo da aorta, e elas têm que fazer cirurgias completamente diferentes no início da vida. E depois vai para casa, em alguns casos fica na internada, mas isso também é assunto para outra hora. Faz a cirurgia de Glenn e os 2 vão fazer a mesma cirurgia. A cirurgia de Glenn, a cirurgia de Fontan. Tem alguns tipos de ventrículo único que não precisa de nenhuma dessas cirurgias no início da vida. E aí vai direto para a cirurgia de Glenn e cirurgia de Fontan. Olha como é a diversidade das cardiopatias congênitas. Por isso que muitos profissionais que atuam nessa área de pediatria, que lidam com os recém-nascidos, que lidam com a pediatria em si, acham que é tão difícil entender, porque a gente tem uma certa variedade. E o que a gente precisa, nós, profissionais? A gente precisa entender a anatomia para saber o que vai ser tratado ali, quais serão os passos, né? O cardiologista, principalmente.
Mas o pediatra, ele tem que saber os sintomas, para ele tomar a conduta nesse paciente que nasce com ele ou que chega no pronto-socorro, porque é essencial, tá? Só para poder dar um aviso para vocês, eu não tô vendo, eu só deixei, né, aqui o slide, mas eu não estou enxergando vocês e nem estou conseguindo ver o chat. E estou sem nenhum suporte técnico também. Então, depois, quando eu terminar a apresentação, aí eu abro o chat. Se tiver alguma pergunta, eu vou respondendo, tá bom? Quem sabe em breve a gente não tem aí suporte técnicos que já vão me falando quais são as dúvidas, mas por enquanto sou só eu mesma. Então, por isso que se alguém tiver fazendo alguma pergunta nesse chat, daí depois eu respondo. Bom, vou dar agora aqui o exemplo, gente, sobre a questão, né, do VD hipoplásico. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a setinha se mexendo para eu poder ficar aqui apontando? Se alguém puder só ligar o microfone aí e aí responder, é essa que eu estou mexendo, ó. Sim, tá sim. Ah, ótimo. Sim. Obrigada. Sim. Porque agora que eu falo sobre anatomia, eu gosto de apontar. Então, eu vou começar falando sobre aqueles pacientes que têm o ventrículo direito pequenininho e o ventrículo esquerdo normal. Então, esses são pacientes com VD hipoplásico. Então, o ventrículo único funcionante deles é o esquerdo. Tudo bem? Aqui o tamanho, gente, pode variar, tá? Esse desenho que eu fiz, vocês visualmente, tá? Estão vendo que o VD está pequeno. Normalmente o VD ele vai até aqui embaixo e funciona, tem quase o mesmo tamanho aqui do ventrículo esquerdo, tá? Agora, ele pode ser pequenininho, ele pode ser uma câmerazinha bem tchutchuca aqui, ou ter esse tamanho, mas o fato é que ele não funciona, então a gente não pode colocar ele para funcionar e levar fluxo para essa circulação. E o que que esse paciente tem de base? Existem vários tipos de VD hipoplásico, mas o meu intuito aqui é mostrar um tipo para vocês terem essa ideia. É o caso de uma atresia pulmonar com septo íntegro. Então, existem classificações de atresia pulmonar. Tem atresia pulmonar com CIV, e aí o ventrículo direito nem sempre ele é hipoplásico, tá? Mas esse caso de atresia pulmonar com septo íntegro, você vê que aí é uma outra nomenclatura para vocês aprenderem. Quando a gente fala atresia, é quando a válvula ela não se desenvolveu. Vocês já ouviram o termo estenótico, estenose. Estenose, ou quando a válvula está estenótica. Tudo que é estenose é estreito, pequeno também, né? É uma válvula pequena, então quando quase não passa fluxo. Atresia é quando é totalmente fechada, não passa nenhuma hemácia lá, tá bom? Então, no caso aqui, como a válvula pulmonar é atrésica, tem atresia, o que aconteceu com a artéria pulmonar, que era para ser um vaso grande, que nem a aorta, né? Ela tá toda pretinha aqui porque eu quis dizer, ela não existe, ela não se desenvolveu, porque não teve fluxo passando por essa válvula pulmonar lá na origem do coração, na formação do coração, e esse tronco pulmonar aqui, ele não se desenvolveu. Então, não tem, tá? Eu sempre brinco com os residentes, com os meus alunos, que a gente tem que fazer o caminho da hemácia. O sangue chega pela veia cava inferior, superior, aqui no coração do lado direito, desoxigenado, passa para o ventrículo direito, mas ele nem consegue vir, porque não tem saída para ele aqui. Então, ele obrigatoriamente passa por esse buraco entre os dois átrios, e o sangue sem oxigênio vai para o lado esquerdo do coração, cai no ventrículo esquerdo e vai para a aorta levar sangue para o corpo todo. Então, é um sangue que já é misturado por conta disso. Esse sangue desoxigenado obrigatoriamente, aqui está tudo que eu desenho em azul é sem oxigênio, em vermelho é com oxigênio. Então, esse sangue sem oxigênio obrigatoriamente passa para o lado esquerdo, tá? E vai para a aorta. Quando ele passa para o lado esquerdo, ele mistura o sangue. Por isso que a aorta está roxa, porque é um sangue misturado. E como que esse sangue, que os pulmões estão bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar só para vocês verem. Os pulmões estão aqui, ó. Um pulmão aqui. Como é no computador, no mouse, tá horrível meu desenho, tá, gente? Outro pulmão aqui. Então, quando o sangue chega aqui nos pulmões, ele recebe oxigênio e o sangue com oxigênio volta aqui, ó,
para o átrio esquerdo com oxigênio, tá? Em azul, porque eu não sei trocar cor. Acho que é desse lado aqui. Espera aí. Ai, que maravilha. Eles, ó, sai com oxigênio do pulmão e vai aqui no átrio esquerdo, tá vendo? Aí é com oxigênio. Só que vocês percebem que para o sangue chegar aqui nesse pulmão, ele não sai do ventrículo direito porque não tem orifício. Então, o único caminho, nesse caso, para o sangue chegar no pulmão é pelo canal arterial que está aqui, ó, esse que eu estou circulando. E então é pela aorta que vai fluxo para esse pulmão, tá? Olha que engenhoca, né? Que caminho que faz para chegar fluxo no pulmão. Acontece que esse canalzinho aqui, ele fecha depois que nasce, e é o prostim que vai manter ele aberto. Por isso que para o sangue chegar no pulmão, ele depende desse canal aberto. E aí a gente vai ter que pensar numa cirurgia para fazer para esse caso, né? E a gente viu que só tem o ventrículo esquerdo funcionante, mas a gente precisa resolver primeiro o problema da circulação pulmonar, tá bom? Eita, peraí, está passando. Ô, socorro, meu Deus. Foi. Como que eu faço agora para apagar isso daqui? Não posso mais desenhar. Apagar. Pagar. Bom, e aí, no caso, para esse paciente, como o nosso problema é levar fluxo para esse pulmão, a gente faz a cirurgia de Blenheim, que já vou aqui mostrar para vocês o que é a cirurgia de Blenheim, que tirou o canal, que era aquele vazio que tinha lá, e pôs um tubo aqui. Agora, esse tubo leva sangue da aorta para os pulmões, tá vendo? E aí o paciente pode ir para casa, porque agora já resolveu a parte inicial. Mas essa cirurgia primeira aqui é uma cirurgia paliativa. O que que significa por paliativo? Muitas vezes vocês podem pensar, nossa, mas paliativo é porque não tem mais jeito, porque tudo que vem de paliativo parece que a gente resolveu que não vai mais tratar. Não é isso. Cirurgias paliativas são aquelas que a gente faz para resolver, porque a gente sabe que não pode consertar, a gente não tem como criar um ventrículo aqui para depois pôr um tubo aqui. Não tem como fazer isso porque esse ventrículo não funciona. Então, é uma cirurgia que toda cirurgia paliativa serve para a gente amenizar os sintomas desse paciente, para a gente preparar depois, ou para uma sequência de cirurgias paliativas, que é o caso das cirurgias de ventrículo único, ou no caso, se for uma cirurgia que dá para ter uma correção definitiva, quando ele crescer, a gente fazer a cirurgia corretiva. Esse caso aqui, a gente faz então com a primeira cirurgia, o Blaylock para levar fluxo para o pulmão. Mas depois a gente tem que pensar, se é uma cirurgia de ventrículo único, a próxima sequência dele vai ser a cirurgia de Blaylock, tá? E eu não estou mais conseguindo passar os slides por aqui. Ah, passei. Quem faz a cirurgia de Blaylock, percebam que ainda tem sangue misturado vindo para cá. Então, é uma cirurgia que é feita nos primeiros dias de vida. Ele não vai para casa sem fazer essa cirurgia, porque senão ele vai ficar dependente da medicação do Prostin, que mantém esse canal aberto. A gente precisa controlar a insuficiência cardíaca, porque, veja, é um ventrículo só dando conta de toda essa circulação. E ainda tem mistura de sangue. Esse bebê ainda vai ser roxinho, vai ter aquela saturação baixa. Então, todo bebê que faz Blaylock ainda fica roxinho, tá, gente? Por conta disso. Tem a mistura de sangue aqui no coração. E aí, a segunda cirurgia para esse bebê vai ser cirurgia de Glenn, tá? Porque primeiro a gente resolveu como vai fluxo para o pulmão e agora a gente vai para aquela cirurgia para dar sequência das cirurgias de ventrículo único. Ele não é um ventrículo único nesse caso. O nosso objetivo que a gente falou lá no início não é transformar esse ventrículo único em um ventrículo sistêmico, um ventrículo que só leve sangue oxigenado para esse coração, né? Então, vamos ver como que o sangue sem oxigênio chega no coração de qualquer ser humano. Não, qualquer não, porque tem uns que têm uma anomalia de veia cava. Seria pela veia cava superior, que é essa que já deixei cortar, então vou voltar aqui. Veia cava superior é esse vaso,
e veia cava inferior, que é esse vaso aqui. Esses dois vasos trazem sangue desoxigenado para dentro do coração, tá? E se a gente quer que dentro desse coração só tenha sangue com oxigênio e não sem oxigênio, para que esse ventrículo único mande sangue com oxigênio para a aorta, então vamos tirar essas duas veias cavas aqui. E essas veias cavas que trazem sangue desoxigenado, elas têm que levar esse sangue direto para o pulmão, porque no pulmão que elas vão que o sangue sem oxigênio vai receber oxigênio. Então, a cirurgia de Glenn é esse princípio. Não dá para a gente arrancar as duas veias cavas em uma cirurgia só, porque tem a questão da adaptação, tem a questão da fisiologia que o coração tem que se adaptar. A gente tem que saber se essa circulação pulmonar vai tolerar receber esse sangue. Se colocar as duas veias cava logo aqui, pode ter competição de fluxo e não vai nenhum nem outro, não vai dar certo. Então, eles têm que fazer por etapa. Primeiro, pegar a veia cava superior, tirar daqui do coração, ó, arrancou, e jogou direto. Lembra que o Blaylock estava aqui? Então, você já arranca o Blaylock que você não vai precisar mais, porque agora esse pulmão vai receber sangue por essa veia cava superior. E essa que é a cirurgia de Glenn. A gente conecta, a gente não, os cirurgiões, conectam a veia cava superior direto no tronco, no ramo que vai levar fluxo para esse pulmão. Lembra que o pulmão está aqui, o outro pulmão está aqui. Então, esse pulmão vai receber fluxo da veia cava superior. Mas ainda, nesse bebê que fez a cirurgia de Glenn, tinha feito o Glenn, que agora fez o Glenn, ele ainda tem sangue sem oxigênio chegando pela veia cava inferior, ó. Ainda tem sangue desoxigenado chegando nesse ventrículo único, chegando dentro desse coração. Então, ainda ele vai ter uma saturação baixa. E aí, com 4 anos, ele faz o Fontan, corta essa veia cava inferior e joga ele lá na circulação pulmonar também. Mas é longe, não dá para chegar lá na circulação do pulmão. Essa veia cava está aqui embaixo, por isso que o Fontan tem um tubo. E por isso que o Glenn não tem um tubo, porque ele está pertinho. Aí ele precisa desse tubo para vir até aqui, tá? E aí a saturação começa a melhorar, porque vamos pensar, vamos fazer o caminho da hemácia. O sangue no coração não chega mais sangue pela veia cava inferior e superior. Esse sangue desoxigenado das veias cavas vai pelo fundão para a circulação pulmonar e da veia cava superior vai pela veia cava superior para a circulação pulmonar. Vem tanto para cá e também vai para esse pulmão também, tá, gente? No pulmão, recebe oxigênio e volta para o lado esquerdo, aqui que chega o sangue oxigenado. E agora no coração só chega sangue oxigenado e esse único ventrículo vai mandar sangue oxigenado para o corpo inteiro. E aí termina a sequência. Percebam que agora todo o sangue sem oxigênio vai direto para o pulmão para receber oxigênio. E agora todo o sangue com oxigênio, que o pulmão deu oxigênio, volta para dentro do coração, para esse coração de ventrículo único jogar todo esse sangue com oxigênio para o corpo todo. Então funcionou, a fisiologia tá ok. O corpo agora recebe sangue com oxigênio, tá? Então, essa seria a sequência para o caso de um paciente que tem o VD hipoplásico por conta de uma atresia pulmonar. Existem outros casos de cardiopatias que têm ventrículo direito hipoplásico? Existe, gente, mas não dá para ficar falando de todas aqui. Eu queria só que vocês entendessem um pouco esse contexto do ventrículo direito hipoplásico. Eu vou dar uma pausa agora para perguntar. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira comentar sobre os ventrículos direito hipoplásicos? Que aí eu posso tirar agora, eu acho que vai ser melhor do que depois, porque eu vou começar a falar sobre o ventrículo esquerdo hipoplásico agora. Então, se alguém quiser falar, senão eu vou mandar bala. Tem muita gente com vergonha. Se quiser também depois vocês escrevem lá no chat que no final da aula daí eu leio. Vamos falar então sobre tem uma a Bárbara levantou a mão. Você quer falar, Bárbara?
Boa noite, doutora. Boa Boa noite, noite. colega. É assim, sobre a minha filha tem hipoplasia no ventrículo direito, tá? Só que tem também uma atresia pulmonar e tem uma atresia tricúspide do tipo 1A. Doutora, ela não fez a Blaylock logo que nasceu. Era isso a minha dúvida. Ela colocou um stent no canal arterial, tá, para manter o fluxo lá para os pulmões, e até ela ganhar um peso mais adequado, né? Com 4 meses, o stent já não estava mais suportando, né? Então, aquela interviu para fazer o Glenn. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque há situações que, mesmo tendo o ventrículo direito hipoplásico, não faz o Blaylock. No caso dela, eu não consigo, ainda não consegui entender mais ou menos por que ela não fez o Blaylock de peito aberto e sim colocou o stent no canal. Porque é uma segunda opção. Então, que tem serviços que têm a hemodinâmica muito mais eficaz. Não, assim, eu não digo que é mais eficaz, tá? Porque depende muito da experiência de cada serviço. Entendam que a cirurgia cardíaca, ela depende muito da expertise do cirurgião e da equipe que está lá. Vou dar um exemplo. Se vocês Exemplo assim que eu não conheço de perto. Eu não sei onde que você fez a cirurgia. Mas, por exemplo, no HCor de São Paulo, eles são muito feras em hemodinâmica, em procedimentos hemodinâmicos. São muito feras também de cirurgia cardíaca. Mas a equipe da hemodinâmica lá é muito forte. A PUC, que é onde eu trabalho, a gente tem hemodinâmica a cada 15 dias. Então, assim, a gente não tem uma equipe fera de hemodinâmica. Quem coloca o stent no canal é a equipe da hemodinâmica. E aí, se você tem essa equipe forte e tem resultados bons com isso, é muito melhor por ser menos invasivo. O stent no canal, deixa eu voltar aqui. Ai, onde que eu volto mesmo? Está dando problema de voltar. Peraí. O stent, aqui, ó, no Playbook, tá? O stent no canal seria assim: você não faz, deixa eu pôr aqui. Você não faz o Blaylock, não tem esse Blaylock, tá? O seu canal, ele está aqui, o canal arterial. O que que é o stent? É colocar uma mola. Olha, meu Deus, tô dizendo que o mouse tá horrível. É pôr uma mola. E ele mantém esse canal aberto. E aí você pode desligar o Prostin, porque o Prostin, que era a medicação que mantinha ele aberto, ele vai fazer a mesma função de mandar fluxo para o pulmão que o Blaylock, mas você não precisou abrir o externo, você não precisou fazer uma cirurgia que pode ter muito mais complicações do que simplesmente colocar um stent. Ah, mas por que então? Aí a pessoa que fez o Blaylock, por que então eu pus um Blaylock? Se tem mais riscos, porque provavelmente no seu serviço, onde ele foi operado, eles tinham mais habilidade em fazer a cirurgia. E não é só questão da técnica, da equipe, do hospital. Se fosse no meu serviço, certamente o seu bebê faria um Blaylock, tá? Porque a gente tem mais experiência com o Blaylock. Então, em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? É bem isso, para a gente não perder o paciente. Mas tem também a questão, se for um canal muito tortuoso, não dá para você colocar um stent, aí a opção lá vai ser um Blaylock. Então, tem outras questões anatômicas também. Mas, de fato, ao invés do Blaylock, poderia ter posto um stent aqui. Essa é a minha aula. Eu pus um Blaylock porque a minha realidade, a minha experiência como médica a gente quase não coloca stent. Agora que a hemodinâmica está crescendo um pouco no nosso serviço, a gente está tendo algumas oportunidades, talvez daqui a alguns anos eu volte a dar essa aula e falo assim, gente, a gente não faz mais o Blennick, a gente coloca o stent. Não abre o peito, não tem essas complicações, porque tem, né, complicações. O Blaylock, o pós-operatório de Blaylock, para a gente da UTI, é super difícil de lidar. A gente tem que manter o paciente hipertenso, a gente tem que anticoagular. Já perdi paciente sangrando no pós-operatório, e é totalmente diferente de colocar um stent, que é minimamente invasivo. Você não abre o peito, você não tem todas as complicações de uma cirurgia.
Agora, por que que todo mundo não faz o stent? Porque depende muito do serviço, depende do profissional que está lá. Então, tem esses pontos também. Mas o que o seu bebê fez, fisiologicamente, serviu para a mesma coisa do Blaylock. Deixou o canal aberto, foi fluxo para esse pulmão e agora ele vai fazer o Glay. Aí tira o stent do canal, entendeu? Entendi, Larissa, doutor. Muito obrigada, tá? nada. Agora a Larissa pode perguntar. Boa noite, doutora. Eu Boa queria noite. saber se tem uma chance do VD hipoplásico ele aumentar de tamanho. O meu bebê tem 3 meses. Eu descobri na gestação que ele era cardiopata. Ele usou o Prostin, só que ele reagiu bem, saturou 48 no hospital e depois foi aumentando. Eu saí do hospital com 12 dias de vida dele. Ele não fez nenhum procedimento. E agora a saturação dele fica entre 75, 80, mas quando a gente saiu do hospital, estava saturando 60. Tem possibilidade desse ventrículo direito aumentar de tamanho? Não, ele E tá com quantos dias agora? ele tá com 3 meses, ele tá super gordinho, ele mama no peito. Eu não vejo, assim, dificuldade para respirar. Ele só fica cianótico quando ele chora. Mas Assim, a boquinha também. ele tá internado? Não, ele tá em casa. E ele fez algum procedimento? Ele só fez um cateterismo para estudo, para ver como que funcionava o coração dele. O Tá. E médico qual é a liberou ele com cardiopatia que ele tem? VD hipoplásico. Mas qual é? Mas ele tem uma outra cardiopatia, não é só o VD. Ele tem uma cardiopatia que deixou o VDD Atresia. hipoplásico. Isso, Hã? atresia ali da válvula tricúspide. Ah, tá. Então, assim, existem da atresia da válvula tricúspide, você viu que essa outra mãe, a Bárbara, né? Nossa, já até esqueci o nome, desculpa. Falou atresia tricúspide 1A, ele tem atresia tricúspide com atresia pulmonar. Você sabe como que é a do seu filho? Eu tenho aqui escrito, É. só um minutinho, doutora, eu vou ler. Mas, lê, para eu poder tentar explicar. É, só um minutinho. Porque assim, só para ir já respondendo aí a pergunta, não tem como o ventrículo nascer pequeno e ele ficar bom, crescer e ficar funcional. Não, o que É, acontece? Fala. hipoplasia de VD, válvula tricúspide displásica, muscular CIV pequena, aumentado a fossa oval. Ai, peraí, eu acho que eu tô lendo no lugar errado. Porque assim, o que pode acontecer é o ventrículo ser que a gente chama de borderline, tanto direito quanto esquerdo. Ser um ventrículo hipoplásico, porém, a gente acreditar que aquele ventrículo, se começar a receber sangue, vai crescer e ser funcional. E existem algumas cirurgias para isso. Ah, sim. É hipoplasia de VD mais displasia tricúspide mais CIV pequeno. Tá. O dele funciona tipo como o Epstein, até. É, não tem como o ventrículo dele aumentar. O que aconteceu, essa questão de saturação, foi questão de acomodação mesmo de fluxo. Ele não vai saturar mais do que isso ele está saturando. Provavelmente, se for uma displasia, eu não estou vendo laudo e nem é meu objetivo ficar lendo laudo para poder explicar o que que é aqui hoje, mas porque eu quero tirar dúvidas gerais. Mas se ele Uhum. tem uma displasia da válvula tricúspide, tornando esse VD pequeno, está parecendo um Epstein isso. E o Epstein em si, ele realmente pode ser operável na infância, nos primeiros dias de vida, ou você vai operar só na fase de adolescência adulto, depende do grau dessa displasia da válvula tricúspide, e o VD pode ser pequeno realmente. Então, o que deve ter acontecido com ele é que inicialmente devem ter achado que esse VD era muito hipoplásico, que não ia dar conta, que essa válvula estava muito displásica. Ele nasceu, viu que esse ventrículo tolerou ali as mudanças da circulação transicional, ele começou a saturar o esperado e aí né, deu alta para casa para quê? Para que ele crescesse, ganhasse esse peso e não sei se vão fazer alguma cirurgia para ele, mas se for fazer, volta e faz com ele com peso maior.
mas não tem como o VD desenvolver, assim, crescer e ficar um VD bom. Já, assim, para não falar que não existe, não existe. Os ventrículos borderline, que a gente chama, que é hipoplástico, a gente fica na dúvida se ele vai dar conta ou não. Existem técnicas para a gente fazer para ver se ele aumenta o fluxo, se ele fica forte, vamos dizer assim, e se desenvolve. Mas eu não sei se é o caso do seu, porque está escrito que é um ventrículo hipoplásico. E já sendo, ele não é um ventrículo borderline que vai se desenvolver, entendeu? Então, provavelmente, deve ter alguma proposta cirúrgica para ele ali na frente e Sim, provavelmente de ventrículo único mesmo, de fazer o Glenn. Daí eu é não o sei, Glenn. só estudando realmente o caso, tá? Uhum. Eu vi que mais duas pessoas levantaram a mão. Ou duas não, eu acho que era a Larissa que está falando e agora tem mais um que está sem nome. Eu posso fazer mais uma perguntinha, doutora? Pode. Eu estando com ele em casa, eu tenho muitos medos, sabe? De acontecer dele não ficar bem. E a gente mora muito longe da cidade onde a gente está levando ele para tratar isso. O que que eu tenho que ficar atenta? Sinais de queda de saturação importante. Se ele saturar abaixo de 75%, isso não é bom. Se e fora a saturação, que é ele ficar muito roxo, é ele ficar sonolento, suor muito frio, associado a suor muito frio. Se ele estiver suando muito frio, mas ele estiver ótimo, mamando, ok, tá? Mas se ele estiver sonolento, parar de mamar, diminuir a diurese, ter esses sintomas associados, e principalmente no caso dele ficar muito roxo, daí você tem que levar. Ah, sim, entendi. Obrigada, doutora. Eram essas minhas Nada. dúvidas. Eu vou responder mais essa pessoa que levantou a mão e vou dar sequência para gente continuar aqui. Só que tá sem nome, tá escrito usuário do Zoom. Oi, doutora, boa noite. Meu nome é Boa- Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bem? Doutora, a minha filha ela tem atresia da tricúspide, né? Ela já fez o Glenn, ela está hoje com 11 meses. E pensando em futuramente no Fontan, eu ouço bastante mães falando que para ter um olho treinado assim para o Fontan, porque muda totalmente, né, a circulação, que nem a senhora mesmo colocou aí para a gente ver, né? Você poderia me explicar um pouquinho? Do Fontan? Isso. É esse tubo aqui, ó, que coloca. A cirurgia de Fontan é tirar a veia cava inferior daqui do coração e colocar esse tubo para que o retorno do sangue pela veia cava inferior que ia para o lado direito vai agora todo para a circulação pulmonar. É Entendi. isso. E como é um tubo, que pode ser que seja uma dúvida de vocês. Por que que quem faz Glen não precisa tomar anticoagulante e quem faz Pontan precisa? Porque é um tubo, é um tubo. E aqui favorece a formação de trombo. Imagina se tem um trombo, um coágulo que obstrui esse tubo. Não volta sangue aqui para o pulmão, ó. Não vai sangue para o pulmão. Então tem que tomar um anticoagulante para deixar o sangue fino e não formar trombo nesse tubo. Entendi. E esse tubo, ele com o tempo, ele precisa ser trocado ou não mexe mais? Como que funciona? Não mexe mais. Ó, eu não tenho experiências em fontãs mais antigos. Depois, eu chamei algumas mães de pacientes que fizeram fontã aqui, mas uma que eu chamei especificamente, ela não pôde estar presente, que o filho dela já tem 18 anos. Mas não, eu não vejo necessidade de trocar esse tubo, porque não é que o tubo cresce, mas os vasos crescem com a criança, tá? Então, Uhum. só se tiver alguma obstrução, que aí sim, precisa trocar, Era certo? só isso. Bom, deixa eu só Obrigada. tirar esse nada. Então, eu agora vou começar a falar sobre a hipoplasia do coração esquerdo, que eu acho que o número de mães, eu acho que é até maior. Normalmente né, que me perguntam mais. Deixa eu só tirar aqui. Bom, então eu falei tudo sobre o ventrículo direito hipoplásico. Agora é o ventrículo esquerdo. Olha o V aqui, gente, pequenininho. E o VD, que vai ter que ser o ventrículo sistêmico. No outro exemplo que eu dei do VD hipoplásico, o VE, que é o ventrículo único, que é o sistêmico, ele já nasceu para ser sistêmico. O problema
do ventrículo esquerdo hipoplásico é que o VD, que é o ventrículo único funcionante, ele não nasceu para ser o ventrículo sistêmico. Só que ele vai ter que se virar nos 30 para ser, porque a gente vai fazer aquela mesma sequência que a gente viu de Glenn e Fontana no outro paciente, a gente vai fazer nesse, tá ok? Só para vocês entenderem o que é síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. A gente tem o lado esquerdo do coração todo hipoplásico. E quando eu falo hipoplásico, começa desde a válvula mitral, que é essa daqui, ó, que está fechadinha, que ela pode ser atrésica, fechada ou estenótica, passar um pouquinho de fluxo só do átrio esquerdo para cá. E como não passa fluxo para o ventrículo esquerdo, onde não tem fluxo, a estrutura não se desenvolve. Então, o ventrículo esquerdo ele fica pequenininho. Consequentemente, a válvula aórtica, que deveria receber fluxo desse ventrículo esquerdo, que quase não tem, ela também não se desenvolve. A aorta, olha, se vocês acompanharem aqui com a minha seta, a aorta tá toda grandona, mas é bem assim esquemático isso, tá, gente? Também não se desenvolve porque não tem fluxo quando o canal arterial que está aqui ligado entra, manda fluxo, daí a aorta começa a se desenvolver. Mas até chegar no canal arterial, essa aorta quase não recebe fluxo, então ela é toda hipoplásica. Só que o problema aqui é que a aorta, ela é responsável por levar fluxo para o coração inteiro, para o corpo inteiro. Então, o corpo, né, que precisa receber sangue oxigenado, tem uma falha por conta disso. Esse corpo só vai receber fluxo porque o canal arterial começa a mandar fluxo. Mas vejam que o canal arterial manda fluxo tudo misturado também. Então, é uma cardiopatia que vai ser cianogênica, né? Que vai ter a saturação baixa. É uma cardiopatia que, quando nasce, o que que a gente precisa? Manter esse canal arterial aberto, porque se fecha, subitamente para de ter fluxo na circulação do corpo inteiro. A aorta não recebe mais fluxo e aí é uma catástrofe. Então, esse canal arterial precisa estar aberto, o prostim precisa ser ligado assim que esse bebê nascer. Outra coisa importante na síndrome da hipoplasia do coração esquerdo é que, lembra que o sangue que vem dos pulmões oxigenados chega no lado esquerdo? Ele não consegue passar para o ventrículo esquerdo. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que passar pelo forame oval ou CIA e vir para o átrio direito, esse sangue oxigenado, que vai se misturar aqui no lado direito com o sangue desoxigenado. Vou mostrar aqui porque está em cores, né? E aí ele começa a ficar misturado o sangue, e aí ele misturado vai para os pulmões, mas vai também pelo canal arterial para a aorta. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma CIA para ter passagem de fluxo de sangue do átrio esquerdo oxigenado para cá, tá bom? Então, são duas passagens que tem que estar bem amplo, o canal arterial e a CIA, para esse bebê que nasce. Enfim, nasceu o bebê com síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, então tem o VU, o ventrículo único tipo direito, e ele que manda sangue para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica através do canal arterial. Aí, deixa eu colocar próximo aqui que não está dando certo. Aí, a primeira cirurgia nesse caso, a gente sabe que tem dois caminhos, tá? Vocês vão me perguntar de novo, porque pode ter gente aqui que não fez o Norodiçano logo de cara, que fez o procedimento híbrido, que é colocar stent no canal arterial e mandar artérias pulmonares, eu já vou mostrar. Mas tem bastante gente aqui que fez com primeira cirurgia o Norodiçano. Aí eu vou explicar para vocês o que que é essa cirurgia. Essa cirurgia, qual é o intuito? Esse paciente não depende do canal arterial para mandar fluxo para a aorta. A gente vai pegar esse vaso aqui, né? Esse vaso aqui, que era aquele que mandava fluxo para o pulmão, que se chama tronco pulmonar, artéria pulmonar, e vai transformar ele numa aorta, numa nova aorta. Porque a hortinha dele aqui, ó, pequenininha, não serve para nada. Então ele vai se juntar aqui, ó, e vai ser agora a aorta. Vejam que virou uma aorta. E ele desconectou ali dos vasos que leva para o pulmão. Vamos voltar aqui e ver, ó, que ele era um vaso que saía daqui e mandava fluxo para os pulmões. Agora ele vai virar a aorta,
ó, virou a aorta. Então, teve que desconectar daqueles ramos que levam fluxo para o pulmão. Só que aí, então, como que vai fluxo para o pulmão? Aí você tem duas opções. Ou faz o Gleluc, que eu já mostrei para vocês o que é, ou coloca esse tubo chamado sano. Põe um tubo também nesse único ventrículo funcionante, e na hora que esse ventrículo contrair, ele vai mandar fluxo tanto para a aorta, quanto para os pulmões, por esse tubo. Tá vendo? Então, o ventrículo direito contraiu, sangue misturado, vai mandar fluxo tanto para a aorta quanto para os pulmões. E essa é a primeira cirurgia desses pacientes que têm ventrículo esquerdo hipoplásico. Esse paciente agora tem um único ventrículo que, quando contrai, manda simultaneamente fluxo para o corpo, por essa aorta, e para os pulmões para receber oxigênio. Recebe o oxigênio, volta sangue oxigenado para o átrio esquerdo, vem para o átrio direito, mistura no ventrículo direito e manda sangue para os dois lugares de novo, tá? E aí o sangue que vai para a aorta vai para o corpo todo e volta desoxigenado aqui no átrio esquerdo pelas veias cavas, beleza? Outra opção, se é uma equipe que não, nossa, já fizeram umas 3 vezes noro de sano, eles não se adaptaram, eles se dão bem com o híbrido, por exemplo, tem melhores resultados, é óbvio que a equipe vai optar por fazer mais híbrido. E aí, a outra opção, ao invés de fazer um noro de sano, que é esse daqui, o noro de sano, é fazer o tratamento híbrido. É bem menos invasivo. Esse paciente vai receber um stent no canal arterial, que é essa molinha, para manter o fluxo indo da região pulmonar para a aorta. Então, a aorta vai continuar recebendo sangue pelo canal arterial. E para forçar esse sangue indo para lá, o cirurgião entra e passa um laço tanto nesse ramo aqui da pulmonar quanto nesse. Quando ele força esses ramos, eles evitam que muito sangue vá para os pulmões e força o sangue ir pelo canal arterial e para a aorta. Só para vocês entenderem, dessa forma, cada vez que o ventrículo direito se contrai, ele joga fluxo pela artéria pulmonar, chegando aqui, vai um pouco para os pulmões e um pouco pelo canal arterial para o corpo todo. E aí, dessa forma, o bebê tem sangue indo para os pulmões e sangue indo para o corpo e é um sangue misturado. É diferente desse? É. Só que o bebê que faz o tratamento híbrido, que é bem menos invasivo, quando fizer o Glenn, ele vai ter que fazer essa cirurgia aqui, porque ele vai ter que ser criada uma nova aorta. Aí ele faz a cirurgia de Norwood na hora que for fazer o Glenn, quem tem o híbrido. Quem já fez o Norwood no início da vida, né, que não fez o híbrido, já não vai precisar fazer o Norwood na hora que faz o Glenn. E aí a gente vai ver. Bom, quem faz o tratamento híbrido, então, é uma cirurgia bem menos invasiva, tá? Mas que resolve também ali aquele primeiro momento. E aí, num segundo momento, como que a gente faz? Quem fez a cirurgia de noro de sano, lembra do tubo que tinha aqui, levando fluxo para a circulação pulmonar? Arranca o tubo e aí faz o Glenn, que é aquela cirurgia que eu já mostrei para vocês quando eu falei da hipoplasia do ventrículo direito, que conecta a veia cava superior nos ramos da pulmonar, tá? E agora, tendo esse fluxo vindo da veia cava superior, não precisa mais daquele tubo que saía daqui e vinha para cá. Agora, esse único ventrículo, depois que fez o Glenn, contrai, manda fluxo por essa aorta, fluxo ainda sangue misturado, tá? E o sangue que chega no pulmão chega vindo só do Glenn, como a gente já viu em outras cirurgias. E aí, o terceiro passo, ele já tem o Norwood, que é essa nova aorta, é conectar a veia cava inferior com um tubo, que é o Fontan, aqui no tronco da pulmonar. Agora, o fluxo que vai para os pulmões vem tanto da veia cava superior como da veia cava inferior. E o fluxo que vai para o corpo é tudo pelaquela cirurgia de Norwood que fez lá atrás. Agora, nesse paciente que é pós-Fontan,
Como que vem? O sangue chega desoxigenado pela veias cavas? Não. O sangue desoxigenado vai diretamente para os pulmões, pela veia cava inferior e superior, recebe oxigênio, volta para o átrio esquerdo, oxigenado, passa para o átrio direito, porque não dá para ir aqui para o ventrículo direito, passa aqui para o ventrículo esquerdo, perdão, passa aqui para o ventrículo direito, que agora é o ventrículo sistêmico, porque é ele que manda fluxo para a aorta, para o corpo todo. Igual era lá na hipoplasia do ventrículo direito, mas no caso da hipoplasia do ventrículo direito, quem mandava fluxo para o corpo todo era o VE e não o VD, tá? Problema aqui, que todo mundo me pergunta, mas por que que o VE, a hipoplasia do VE é mais grave do que a do VD? Porque nesse caso, vocês concordam comigo que o ventrículo direito, que é o responsável por bombear sangue para o corpo todo, só que ele não nasceu para isso. Quem nasceu para isso é a musculatura do ventrículo esquerdo. Então, esse ventrículo direito, ele tem que se adaptar contra essa pressão que é muito maior do que ele está acostumado. Então, a função que dão para esse ventrículo direito é uma função que ele não nasceu para isso. Então, ele pode falhar. Eu não estou falando que vai falhar, mas ele pode falhar mais facilmente do que no caso do outro tipo que eu mostrei para vocês, onde o ventrículo esquerdo já nasceu para isso e ele que está mandando fluxo. Então, por isso que a hipoplasia do coração esquerdo, por isso também, porque tem outras coisas que fazem ele ter um prognóstico, que a gente fala, uma evolução menos favorável do que a hipoplasia do ventrículo direito, tá? Mas esse é um dos fatores, tá bom? Quem fez o híbrido, né? Quem fez essa cirurgia de híbrido, quando vai fazer o Glenn, que vai precisar fazer o Glenn, aí constrói o Norud, constrói essa aorta. Aí vai ficar exatamente assim, tá? Então, quem fez o híbrido na segunda cirurgia, além de fazer a cirurgia de Glenn, vai ser cirurgia de Glenn mais Norud. Ele vai fazer essa cirurgia e aí vai ficar igual aquela, quem fez o híbrido vai ficar igual aquele bebê que fez o Norud lá no início da vida, tá? Concluindo, daí eu já vou abrir para vocês perguntarem. O nosso objetivo dos ventrículos únicos é tornar o VU tipo sistêmico. É trazer para o coração somente o sangue oxigenado, então a gente tem que arrancar a veia cava superior e a veia cava inferior do átrio direito. O tipo direito pode ter mais complicações e dificuldade de adaptação, porque ele não nasceu para ser ventrículo sistêmico. As cirurgias paliativas, que são todas essas cirurgias que eu mostrei para vocês, são cirurgias paliativas, porque a gente não conseguiu deixar o coração com uma anatomia normal, mas a gente conseguiu trazer uma fisiologia próxima ao normal para esses pacientes. Então, por isso que são consideradas cirurgias paliativas. E a saturação alvo final desse paciente vai ser em torno de 92%. São adultos, portanto, que quando chegarem numa idade mais avançada, ele pode desenvolver insuficiência cardíaca. E, nesse caso, aquele paciente que tem ventrículo único tipo direito, ele está mais fadado a ter essa insuficiência cardíaca por conta desse trabalho do ventrículo direito de estar fazendo uma função que não é dele, tá? E por isso que as pessoas perguntam: será que o quarto estágio é um transplante cardíaco? Eu não posso afirmar com toda certeza que depois de Fontan vai ter o transplante cardíaco, né? A nossa medicina está muito avançada, os tratamentos para insuficiência cardíaca estão muito avançados e não dá para a gente afirmar com certeza, mas é provável, pode ser que sim. Mas tendo aí medicações para controlar essa insuficiência cardíaca desses pacientes, pode ser que não haja necessidade, a gente não sabe, né? Porque a medicina avança muito. Mas é uma pergunta frequente que os pais me fazem. E aí, gente, eu pedi para os pais mostrarem para mim que um dos objetivos também principais dessas rodas de conversa é mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos, não estão mesmo. E tem muito paciente com um único ventrículo só vivendo, tá? Então, aqui eu pus as fotos. Eu não tive tempo de pôr
os nomes. Ai, saiu, não sei se esse highlighter está aqui escrito. Mas são pessoas que já estão lá no nosso grupo de WhatsApp. E aí, aqui eu estou mostrando para vocês bebês que já passaram, ou que estão no estágio de Glenn, ou que já fizeram Fontan. Então, são assim, pacientes que vivem com um ventrículo só. E sabe por que eu gosto de mostrar isso daí, gente? Aqui, essas fotos foram mandadas pelos pais, então aqui tem só pais, mas às vezes eu peço permissão para mostrar nas minhas aulas. Recentemente, na semana passada, eu postei isso lá no meu Instagram, que lá o meu foco realmente no meu Instagram, não no Instagram lá da Coração Curumim, que eu mexo também, né? Mas no meu, é mostrar para os profissionais de saúde que é possível esse tratamento. Eu recebi de verdade mensagem de uma residente de outro estado, e faz tempo isso, já faz quase um ano, mas eu acabei postando semana passada. Recebi assim mensagem, doutora, eu passei visita hoje e tinha um paciente que tinha nascido, que tinha um ventrículo só. E aí o professor falou, né, que esse paciente ele não tinha tratamento e que ele já estava ali em cuidados paliativos e que ele estava ali com as poucas horas de vida dele. Mas eu vejo você falando que tem. E aí ela me, né, perguntou porque ela me segue lá no Instagram. E ela falou para mim, mas eles têm tratamento? Eu falei assim, tem. Então eu gosto de pegar essas fotos para mostrar que a gente tem que dar a oportunidade dessas crianças terem contato com o tratamento. Uma coisa que a gente vê muito é criança tentar o tratamento e, dependendo da cardiopatia, não ter sucesso. Sim, mas a gente passar isso para os profissionais que estão se formando, que não existe tratamento e que não vale a pena. Estou usando essa palavra da minha boca, né? Mas eu não sei como que foi dito lá. Mas que o bebê ele não tem a oportunidade de ir atrás, de conseguir um tratamento, isso me deixa muito triste, porque a gente está ensinando errado. Então, eu tendo uma prova social, uma prova viva de que esses pacientes existem, eu tenho certeza que eu vou cada vez mais ensinar os profissionais que a gente tem que brigar pelo tratamento. E, de fato, aqui vou passar, ops, assim, de fato, eu sei que todas as vezes, né, aí as pessoas perguntam: "Ah, mas eles vivem bem?". É lógico que, a vida de uma criança com um coração com um ventrículo só, ela não vai ser idêntica a uma criança que não tem nenhuma cardiopatia. Mas e eu vou deixar vocês também, depois, quem tiver aí, que eu sei que tem mães de cardiopatas de um ventrículo só. Essa foto aqui são de 2 gêmeas, que foi uma colaboração aí das meninas lá de Goiás, que elas têm hipoplasia do ventrículo esquerdo e são gêmeas, eu nunca tinha visto. Então, por isso que eu acho que a internet é demais, porque a gente tem contato com coisa que a gente não veria se a gente não tivesse essa facilidade da internet, né? Eu nunca teria conhecido, elas são gêmeas e tem hipoplasia do coração esquerdo. Eu fiquei assim, né? Tipo, nossa, gente, que legal. Então aí, acho que se eu não me engano, tem 4 anos. Eu queria muito que vocês, que são mães de pacientes com hipoplasia agora de ventrículo esquerdo, que vocês falem, que vocês mostrem que essas crianças existem. É óbvio que a gente ainda tem uma mortalidade altíssima, que tem serviço que não tem sucesso nas cirurgias, mas entendam, a medicina, gente, ela é feita assim, de evolução, de tentativa e erros. Tem curva de aprendizado, tá? E a gente tem que sempre brigar por esses pacientes. Vocês acham que se chegar, eu vou dar um exemplo, e a gente tem que tirar, eu tô aqui como médica, e eu entendo super. Se vocês perguntarem, é seu filho, você quer que vá fazer, né, uma cirurgia onde? Eu falei, no melhor lugar do mundo, toda mãe quer isso. Mas o que a gente vê hoje são esses pacientes onde eles nascem em lugares que não dão nem a chance deles terem uma cirurgia. E se a gente não dasse, agora do meu serviço, aqui da PUC, por exemplo, se a gente não dasse, não desse a chance para essas crianças terem de fazer a cirurgia, a gente perde paciente? Perde. Muita criança não sobrevive, mas
eu me encho de orgulho para falar que agora a gente já tem criança com hipoplasia do coração esquerdo que chegou no Funtan e tá bem. Então, assim, para a gente chegar nisso recentemente, é porque já comeram muito tapim. Então, a gente precisa tentar para dar um dia a chance que esses grandes hospitais e centros de referência têm, tá? Porque é curva de aprendizado. Se a gente não dá a chance, a gente não dá a oportunidade desses bebês de terem um mínimo de tratamento. Então, eu sei que cada um luta para ir no melhor lugar, mas eu recebo todos aqui, mesmo sabendo que não é um hospital referência total para essa cardiopatia, de braços abertos a gente dá o nosso melhor, porque pode ser a única opção desse bebê ter de sobreviver. E graças a Deus a gente está conseguindo deixar com vida, e a gente tem cada vez mais melhorado. A gente perde paciente? Perde, mas a gente tem melhorado cada vez mais. E aí um monte de gente já levantou a mão. Eu vou parar, só queria então aí agradecer vocês, a minha apresentação. A Priscila parou de falar. Eu vou parar de. Como é que é aqui, Jesus? Stop sharing, né? Stop sharing. Vou voltar aqui e um monte de gente levantou a mão. Depois eu queria chamar umas pessoas especificamente, mas eu vou deixar essas pessoas que levantaram a mão para poder perguntar. E agora eu já não vou, já perdi as pessoas que levantaram a mão. Deixa eu ver aqui. Quem levantou a mão e quiser falar, pode abrir o microfone. Tá todo mundo calado, gente? Vocês levantaram a mão sem querer? Ou eu é que não estou ouvindo? Oi, gente, boa noite. Não sei se tem alguma gravidinha aqui, mas olha só minha ventrícula única. Fala lá, boa noite, filha. Ai, que bonitinha. Fala, oi. Ih, tão falante, olha só. Tem tratamento, tem esperança, não é fácil, mas vale a pena, né, filha? Fala lá, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ai, meu Deus! Esse aqui é o Ela tá Lucas, linda. meu bebezinho, que não tem nada no coração. E é assim, gente, a vida segue e força aí para todo mundo. E a doutora Priscila que estubou a minha filha no Norwood dela. Obrigada, doutora, pelo cuidado. Sempre eu Oi, agradeço, né? gente, fica até emocionada, que linda que ela tá. Vamos ver quem mais, gente. Ó, eu chamei. Ó, tem a Caroline. Você quer falar, Carol? Tá com o microfone desligado. Tá com o microfone desligado. A Su também tá aí. Olha, Ah, ela tá lá mesmo. Ô, Carol, não tá aparecendo. Você tem que colocar. Você tem que ligar seu microfone, tá desligado. Enquanto você tenta, eu quero que a Su abra aí o microfone para poder mostrar a Ayla. Oi, fala oi. Falando de vida normal, a gente tenta, né? A gente tenta levar uma vida normal. A Ayla agora tá fazendo karatê, faz natação, faz balé, né, Ayla? E a gente teve um filho depois também, o Ian, e veio o coraçãozinho normal. Ó, olha lá a sua doutora. Fala lá, a sua doutora. Eu tô determinando, hein? E a Ayla, ela continua fazendo fisioterapia, faz alguns acompanhamentos, né? Que sempre a gente acha, eu acho necessário a gente manter também, né? Cadê meu nome? Seu Tá nome? muito linda. Eu queria que a Marta, que é lá
a associação lá dos Amigos de Goiás, não é, Marta? Aparece aí, porque eu queria que você falasse um pouco do trabalho de vocês, porque eu acho tão importante isso, sabe? Eu falo aqui em nome da Coração Curumim, e quero que a Coração Curumim fique conhecida mesmo no Brasil inteiro, mas eu acho tão legal quando eu encontro outras associações que brigam pelo mesmo motivo que o nosso, o mesmo propósito que o nosso. Daí eu queria que você falasse um pouco, Marta, com a gente. Boa noite, meninas, tudo bem? Bom, Associação Amigos do Coração, a Eliade está aí também, que está aqui comigo. A gente trouxe a Karine, que é mãe de gêmeas, né? Das gêmeas que têm hipoplasia de ventrículo esquerdo. O Ian e o Samuel tem 15 anos, o Ian tem 13, vai fazer 14. E quando eu vim para o meu estado, a gente não tinha muita escolha, a gente não tinha muito o que fazer. Ou a gente mudava a nossa realidade de lutar para o tratamento para as nossas crianças aqui do estado, ou a gente tinha que se mudar para São Paulo. Então, são 14 anos, 15 anos de luta, e a gente está aqui para falar que existe vida além da cardiopatia congênita. Eu sou mãe do Ian, o Ian faz bateria, natação, hoje ele já está pré-adolescente, mas ele também fez karatê, agora ele está na academia, e é vida plena. Ele tem vida plena, graças a Deus. A gente acredita que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado no tempo certo, é o sucesso para o tratamento dos nossos filhos. Existe muito medo, muitas incertezas, mas eu acho que isso que você está trazendo, Priscila, é justamente isso, né? Mostrar que a gente tem que buscar mais, estudar, aprender, para a gente saber lidar com as adversidades que existem no caso da cardiopatia. Nem tudo são flores, mas se a gente tiver conhecimento, a gente perde um pouco o medo e a gente começa a viver e trazer e proporcionar para eles uma vida plena. Muito bom, Marta. Nossa, é muito legal ter essa troca aí de experiência. Você com um filho já aí adolescente, e aí eu fico pensando, né, com essas mães que estão aqui, que têm filhos bebês, deve ser muito, muito legal ver esse exemplo, né? Filho chegando aí na adolescência e tendo aí a vida que a gente considera normal. É muito difícil quando as pessoas perguntam para mim assim, mas vai ter uma vida normal? Eu falo, gente, pode ter uma vida normal. E tem muita gente Tem que julga medo, né? isso, mas o que que é vida normal, né? Então, eu A acho vida muito legal normal é você trazer você isso. acreditar, porque a gente fica com tanto medo. Quando eu voltei para o meu estado, a gente não tinha nada. A gente nem tinha muito parâmetro do que ia ser, porque eram poucos, né? A gente tinha a Marcinha, que hoje o Vitório está com 18 anos, então era tudo novo. E hoje a gente vê essas crianças crescendo. Geralmente, quando eu vou para São Paulo e eu encontro alguma mãe, quando vê o Ian, parece que muda, né? Entender que tem condições e que eles vão ter vida plena é muito bom lutar por isso. É muito bom vê-los crescer e poder proporcionar isso a eles, né? Muito legal. Eu quero um dia conhecer aí o projeto de vocês. Vocês têm alguma sede? Como que é o projeto de vocês aí em Goiás? Então, a gente começou, como eu disse para você, né? Eu e Eliade, a gente chegou no nosso estado, não tinha nada. Então, a gente resolveu trazer informação para as famílias e foi um trabalho meio que, a gente fala que foi artesanal, né? De tentar pagar um exame aqui, outro ali. Então, a gente resolveu lutar por alguma coisa maior. Hoje, a gente tem um centro que é um hospital aqui que começa já a fazer uma cirurgia de híbrido, a gente já consegue fazer Fontan aqui. São poucos casos, mas para quem não tinha nada, a gente hoje tem brilho nos olhos. Então, hoje tem equipe aqui, a gente tem médicos que acreditam, né? Porque a gente vê, acho que a Lu que comentou que no estado dela as pessoas não acreditam em hipoplasia. E hoje a gente pode ter isso aqui em Goiás. Claro que o nosso tratamento, o tratamento aqui ainda é tímido, mas a gente está fazendo muitos casos aqui e a gente vê a cardiopatia congênita crescer graças à luta nossa de sentar com o governador, com políticos, sentar com médicos e a gente lutar pelo mesmo objetivo, que é trazer vida para essas crianças. Então, hoje a gente é um grupo mais forte de mães
E a gente se encontra anualmente, todos estão convidados, no dia 12 de junho, dia da conscientização da cardiopatia congênita. A gente faz uma grande festa no estado, a gente consegue iluminar os lugares de vermelhos, os lugares públicos assim de grande visitação e grande vista. Então, a gente faz um movimento muito bacana para que as pessoas entendam que existe vida além da cardiopatia congênita, que o número é alto de crianças cardiopatas, a cada 100, uma é cardiopata. Então, se a gente pega no estado, a gente assusta em saber, a gente tem que ter para onde correr. Então, é muito bacana a gente ver essas crianças crescendo e é melhor ainda ver mães aqui paradas para aprender e entender como é a fisiologia do coração de um univentricular, para poder trazer esperança para as outras famílias, para entender o que o filho tem. Então, o seu trabalho também é maravilhoso, a gente espelha muito na Coração Curumim, a gente acha muito bacana o trabalho de vocês. E é isso, a gente está aqui para agregar e para juntar, para a gente, no mesmo objetivo, lutar pela cardiopatia congênita. Legal, Marta. Ó, tem um pai aqui também, tá falando aqui no chat, que eu te falar mãe, 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 né? Mas tem pai também, gente. Tem pai que briga aí por esses pacientes. Você tá certinho, Júlio. Eu acho assim muito legal. Tem dois aí, ó. Eu acho muito legal essa assim, movimentação que vocês mães fazem. Muita gente pergunta para mim, né? Porque eu não eu quando eu idealizei assim a Coração Curumim, eu não tinha filha, não era nem assim casada, e eu me motivei muito pelo motivo de ver como não é negligenciado tanto assim a palavra, mas como pouquíssimas pessoas sabem sobre o assunto. E eu sempre gostei de trabalho voluntário, né? Então, por isso que eu mergulhei nisso. Mas o que eu sinto falta aqui, né, em Campinas, eu falo isso aí abertamente, e um dos meus trabalhos agora na rede social, que é o que eu vi que eu tenho mais jeito, é trazer de novo que quando a Coração Curumim fundou, a gente já vai fazer, esse ano a gente vai fazer 8 anos. A gente tinha muitos pais de cardiopata dentro da nossa associação. Hoje, gente, tristemente, mas acho que a pandemia nos trouxe isso e outras coisinhas internas também. Hoje nós estamos com pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Tem eu, que voltei a assumir agora. Eu falo voltei porque eu passei os últimos 3 anos meio assim afastada por causa de profissional também, né? Tinha acabado de me formar e como que eu vou lançar minha profissão, casei, tive filho, a gente vai deixando meio que de lado, mas outras pessoas foram tocando. Só que hoje a gente tem pouquíssimos pais de cardiopata envolvido. E eu acho que quando tem pais que abraçam a causa, parece que o motor gira muito, muito mais. Hoje a Coração Curumim, ela depende de voluntários, mas ela só está hoje muito assim em pé, porque eu consegui colocar uma funcionária, que é a nossa assistente social, porque eu perdi voluntária para isso e eu achava que essa assistente social era extremamente importante e obrigatoriamente coisa de burocracia para vocês entenderem. A gente precisa ter 2 funcionários dentro de uma OSC, que a gente é considerada OSC, não é ONG, tá? Dentro da nossa associação. E esse mês a gente contratou uma funcionária administrativa. Muita gente questionou interno por que que tem funcionário que gasta dinheiro com isso e gente que deixou de ser voluntário hoje por conta disso. Mas pensem vocês, para criar uma associação que a gente consegue, né, ajudar pessoas que estão aqui, ter uma sede funcionando. Se eu não tenho essa funcionária, daqui a pouco a Coração Curumim morre. Então, viver dependendo de voluntário é muito difícil. Por isso que eu perguntei como vocês fazem aí, Marta. Se vocês têm uma sede, como que vocês mantêm essa chama acesa? Porque é super difícil para mim, sabe? Eu hoje, agora que eu voltei a pegar com mais força, eu dependo dessa assistente social que está fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Quem é mãe aqui que está recebendo essa assistência dela
tá sabendo o trabalho que ela está fazendo, e agora com essa funcionária administrativa, para quê? Para deixar a sede funcionando, para fazer limpeza, para deixar o, né, bazar assim, aberto junto com as outras voluntárias que a gente tem, para receber telefone. É muito trabalho. E, obviamente, que eu não dou conta. Eu trabalho na Coração Cruim todos os dias, mas de forma remota, fazendo o que eu estou fazendo hoje, fazendo, né, assim, mexendo lá no Instagram, porque sou eu que mexo, fazendo essas coisas pelo telefone, mas não tem como eu passar de segunda a sexta lá na sede, recebendo pessoa, então a gente precisa de voluntários. E aí eu queria saber se você tem alguma estrutura dessa aí, como que você faz para poder manter? Ou se o trabalho de vocês é mais pontual, assim, de fazer reuniões, de fazer campanhas pontuais. Nosso trabalho, Priscila, justamente por essa razão que você bem colocou, é, muitas vezes é visto até como um pouco de desconfiança. Nosso trabalho é totalmente voluntário. Sim. O que a gente faz é ajudar e a gente faz parcerias. Então, hoje a gente tem uma casa de apoio aqui, porque nós estamos em Goiânia, que é a capital. Então, muitas famílias vêm do interior, vêm muitas famílias do Acre, do Norte, também para cá para fazer cirurgia. Então, a gente tem uma parceria com uma casa de apoio, porque nós não temos uma casa de apoio própria, porque a gente não tem, financeiramente é inviável, Enviar. e a gente não tem como. Então, assim, tudo que relaciona a espaço físico, tudo é funcionário, porque a gente não pode depender 100% desse trabalho voluntariado. As pessoas não têm a mesma disponibilidade, porque quem vive de associação e vive para ajudar as pessoas tem que querer muito, tem que amar muito. Então, eu levanto e as pessoas me conhecem, tanto é que a gente fundou o grupo do Fontan, porque eu quero muito trazer isso, essa chama acesa no coração das pessoas, para que elas entendam que se a gente se unir, a gente fica muito mais forte. Então, o nosso trabalho é basicamente eu e a Eliade procurando político, procurando ajuda, procurando não para um, para dois, mas para um todo, para um todo. Então, a gente hoje, nosso trabalho maior, a gente tem os grupos de WhatsApp que a gente procura trazer informações, e a gente tem esse trabalho que é meu, dela, especificamente, e de alguns médicos para poder trazer esse tipo de tratamento e de estrutura para o nosso estado. Porque a gente entende que não é só chegar numa família, Priscila, e dizer: olha, seu filho tem hipoplasia de ventrículo esquerdo, você precisa acionar o plano de saúde juridicamente, você tem que ir para São Paulo, deixar sua família, como foi feito comigo, como foi feito com a Eliade. Não é só eu trazer o problema para a família, eu preciso ser a luz para essa família, eu tenho que ser essa ponte. Então, a Sim. gente tem que ter a estrutura, a gente tem que ter. A gente tem como atender o paciente que tem condição de ir para fora do estado, mas a gente tem que entender que a gente tem outras pessoas que não têm condição de ir. Eu acredito que vocês aí da Coração Curumim enfrentam muito isso, porque as mães falam assim: não, ficam enlouquecidas, não, eu quero tratamento no centro que custa 3 milhões, mas não funciona assim. A gente sabe que não funciona. A gente tem que trazer luz para as famílias de maneira centrada e trazer esperança de maneira centrada, mas principalmente trazer o caminho onde elas vão colocar o pé e vão ter chão. Porque não adianta só falar, vai e faz. Então, se for para falar vai e faz, as coisas não acontecem, porque são pessoas que realmente não vivem a cardiopatia congênita. Então, o que a gente faz é isso. Então, não temos espaço, mas temos parcerias. E Sim. graças a Deus que a gente tem como acolher essas famílias hoje, justamente por essa estrutura que demanda tempo, demanda dinheiro. Sim. E hoje eu acredito que a ONG, para se manter, precisa de muito mais, precisa do apoio de todo mundo para poder se manter, para a gente ter essa estrutura aí para as famílias. A gente não tem na nossa sede lugar para abrigar a família, então a gente tinha uma parceria onde essas mães podiam ficar e dormir, mas por falta de, como essa pensão a gente não tem mais, ela fechou e a gente não conseguiu achar outro, a gente deu uma pausa nesse projeto, né? Mas a nossa sede serve hoje basicamente porque a gente entendeu que a gente precisava de um local para chamar de nosso, porque muita gente perguntava aonde que é a sede, aonde que é a sede para a gente poder levar a doação, e ficava na minha casa, na casa da minha mãe, ficava aquela loucura. Então É hoje a como gente tem aqui. lá e é onde
funciona o nosso bazar, que atualmente, mesmo funcionando uma tarde por semana, é o que dá o nosso sustento. Então eu falo para as voluntárias lá, pelo amor de Deus, vocês não podem fechar isso daqui não. Eu trouxe a funcionária para dar uma mão para vocês. E porque isso daí gera, né, dinheiro para gente. Mas só assim é onde a gente faz a entrega de cestas. Mas eu acho que por ser fundada a Coração Curumim por profissionais de saúde e não por mães, a gente não tem esse trabalho que vocês fazem, de orientar onde que a pessoa tem que tratar. Quando o paciente chega para mim, ele já chega em tratamento, que é o paciente que eu capto na Unicamp e na PUC, entendeu? Então, eu não faço esse trabalho que vocês fazem. E é até meio estranho para mim, porque se eu falar assim, ó, você tem síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, então você tem que levar seu filho, levar para lá, levar. Porque eu sou médica num hospital que é referência de cardiopatia congênita. Então, eu não tenho contato com esses que não estão ainda tratando. Então, acho que o nosso perfil é muito diferente né, por conta disso. Eu vejo outras ONGs também, outras associações formadas por mães, que eu acho fantástico que vocês conseguem estar no mesmo barco que essas mães e dar o caminho das pedras. Muitas vezes eu tenho essa dificuldade porque eu não sei direito quais são os caminhos das pedras para chegar até aqui, entendeu? Eu já recebo esse paciente já encaminhado. E aí o papel da Curumim, na verdade, é dar o apoio ao tratamento dessas crianças enquanto eles estão aqui em Campinas. Então, é um perfil um pouco diferente. Sim, sim, É um bem pouquinho diferente. diferente. A gente gostaria muito de ter um apoio assim maior. E a gente tem muitos projetos aí para ter esse tipo de estrutura, mas é como você falou, é bem desgastante, eu acho que tem que ter muita Tem que gente ter muito. envolvida Tem. para Ó, funcionar. eu ontem estava assim conversando isso, sabe? Porque a gente passou por vários momentos críticos assim da Coração Curumim por falta de voluntário. A gente sabe que trabalhar com ser humano não é fácil. E, poxa, é 100% voluntário tirando esses dois funcionários que a gente tem. E é um tempo que é o que você falou, tem que ter um amor muito grande. Eu nunca, em nenhum momento, tive vontade de desmanchar Coração por mim. Mesmo me dando dor de cabeça, mesmo ficando muito triste com a atitude de pessoas, porque quando você começa a mexer com doações, com pessoas, é algo assim que você fala, o ser humano, né? Pelo amor de Deus. Mas é algo que eu sei que tem um propósito muito grande. E cada feedback que eu recebo de família assistida, sabe, é tão assim gratificante que eu acho que vale qualquer coisa. Então, eu imagino vocês, né, que são mães que criam uma associação dessa aí, consegue dar o apoio que vocês queriam ter tido lá atrás para essas mães. Isso daí deve ser incrível, incrível, porque eu, como É muito médica, e bom. não sendo mãe de cardiopata, eu não tenho essa vivência, né? Então, nossa, eu queria falar parabéns, assim, porque tem que ter Nada. muita força mesmo, muita força. E queria chamar quem é mãe daqui da região de Campinas para se juntar com nós, porque a gente precisa dessa força que é totalmente diferente da minha, entendeu? É uma visão diferente da minha. E as mães que passaram por nós, algumas perderam já o filho, entendeu? Não necessariamente de hipoplasia, de outras cardiopatias, então já perdem um pouco o propósito delas, ficam um tempo e sai, aí não quer lembrar do filho. Aí outras têm o filho vivo, mas trabalho voluntário é difícil, é muito difícil. Então, É eu sei que desgastante. sempre vou ter uma rotatividade de voluntários, e agora a gente está precisando muito, então quem tiver aí disponibilidade, depois me chama, porque a gente senta para conversar, porque a gente está precisando bastante de ajuda por aqui. E o que vocês precisarem aí, Marta, ou Com qualquer outra certeza. pessoa que estiver aqui assistindo a gente, quem precisar de orientação, nossa, eu super tô assim, né, assim, disponível a conversar. Se tiver, já teve médicos aqui de outras áreas, nada a ver com cardiopediatria, que me viu fundar, criar Coração Curumim, que foi uma ideia que saiu né, não é que ela é minha, eu odeio quando falar porque é só ONG, não é. Eu sei que a ideia saiu de mim, mas ela só existe porque existem pessoas fazendo. Mas eu tenho essa experiência e as pessoas perguntam, como que você faz isso? Daí é porque eu queria muito fazer uma aqui. Falei,
A gente conversa, porque eu tenho o maior prazer. Eu acho que isso ajuda tantas pessoas. É um pouco que a gente faz e que às vezes muda a vida da pessoa. Eu acho que isso é sensacional. É um pouquinho que a gente faz que já muda o mundo, com certeza. Então, quem quiser certeza. participar aqui, ou quem quiser fundar algo na cidade, é só me chamar que a gente conversa. Tá certo, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque se deixar, a gente fica falando muito. Já deu 1h45 de live. Vou até parar de Ah, eu gravar. acho que a gente podia ouvir também a Karine, né, que é mãe de gêmeas, de hipoplasia de Ai, ventre vamos, que eu gordo. quero E eu acho que a conhecer. gente tem a Eliade aqui, que eu não sei se ela ainda está aqui, que tem um filho que vai fazer 15 agora, o Samuel. E aí? Tá todo mundo tímido. Eu tinha chamado também a Ju para entrar. A Ju, que ela é mãe do Pedroca, super ativa na rede social, mas eu acho que ela era bem no horário de colocar o neném para dormir. Mas acho que as pessoas estão Oi, tímidas. Ah, oi. oi, se quiserem que eu fale, eu tô aqui a A posto. Karine, mãe das gêmeas. Ah, eu Boa queria que noite. você falasse um pouco da sua experiência, porque foi o que eu coloquei lá na aula. Eu fiquei, nossa, que interessante, né? Queria que você falasse um pouco. Então, eu sou mãe da Aurora e da Luísa. Atualmente elas têm 4 anos, fizeram agora em abril. E eu descobri com 23 semanas, numa, num eco fetal, né? E aí eu tive uma gestação antes e uma gestação depois, né? Antes eu fui aquela mãe, né, normal, que curtiu a gravidez, elas foram muito planejadas. Meu sonho sempre foi ter gêmeos. E outra foi uma leoa, né, e tomou conta, assim, de mim. E aí, no mesmo dia do diagnóstico, a doutora Maísa, que deu o diagnóstico, me passou o contato da Marta, né? E aí eu liguei para ela, meia-noite, a gente ficou 1 hora conversando e ela me acalmando, me dando assim o caminho das pedras, né? Então eu sou muito grata a ela por tudo, mas acho que principalmente por essa noite. E minhas filhas fizeram a bandagem pulmonar, né? Porque nasceram muito pequenininhas, por ser gêmeas e também por serem cardiopatas, né? Eu consegui chegar até o nono mês de gestação, logo no comecinho. E tive o meu parto na BP, todo o tratamento delas no Beneficência, né? Com o Dr. Rodrigo Freire e toda a equipe do Dr. José Pedro. Quando a doutora Maísa me passou o diagnóstico, eu falei para ela, ela me deu 3 opções, né, de hospitais que faziam o tratamento. E aí eu falei, doutora, eu não quero nenhuma opção, eu quero que a senhora fala onde é que eu vou ter resultado, onde é que minhas filhas vão viver. E aí, naquele momento, né, em 2020, ela me passou sobre o Beneficência Portuguesa e a equipe específica do Dr. José Pedro, né, confirmado também pela Marta. E minhas filhas tiveram AVC pós-cirúrgico, as duas, ambas do lado direito. Então, além de toda a cardiopatia, ainda teve essa questão do AVC. Mas são crianças extremamente normais, no sentido de que quem não sabe da história não tem nem noção do que elas passaram, né? E elas vão para a creche atualmente, elas comem normal, elas tomam a medicação, porque elas já fizeram a bandagem, a Norud, a Glen, e fizeram agora em agosto, setembro, Fontan. Reagiram super bem, graças a Deus. E assim, a gente tem vivido todos os dias um milagre de muita alegria. Eu sempre pedi a Deus que se elas ficassem comigo, que elas pudessem ter a vida mais normal possível e que a alegria fosse a base assim da vida delas, né? Eu me emociono porque hoje eu fiquei relutante de vir aqui, eu não gosto muito, assim, até peço desculpas de acompanhar a associação. Eu vou na marca muito especificamente porque o meu emocional não aguenta ficar acompanhando muito, né?
Em questão teórica, eu não sei muita coisa, não faço questão de saber. Eu sei o mínimo do mínimo, porque eu conheço o meu limite, né? Mas, assim, dentro do básico, eu sei, né, as questões delas, e quero dizer para quem é mãe, assim, ou que estejam grávidas, ou que, né, já operaram, que eu deixo, assim, meu forte abraço a vocês, sabe? Independente da situação que encontra o seu filho, às vezes não consegue comer, né? Às vezes tem uma dificuldade muito maior da que eu passo. E sintam-se abraçadas, sabe? Que Deus possa sempre dar força para vocês. E a gente continua aqui na luta, igual a senhora falou. Eu nem fazia ideia que criança passava por isso. Nem sabia que existia uma doença dessa. Mas desde o do minuto que eu soube, eu nunca titubeei. Para mim, elas iam viver e não importasse o que eu tivesse que fazer, eu faria e faço. Então, uma vez a doutora falou, até o doutor Rodrigo Freire também falou isso, que a gente estava de parabéns por não desistir das nossas filhas, né? Porque não julgando cada mãe, cada pessoa tem um histórico, mas tem sim mães que desistem assim, sem nem tentar de fato, né? E eu peço a vocês que não desistam das crianças, sabe? Tem uma vida e uma vida muito especial pela frente, dentro das limitações deles, que às vezes vivem de forma até melhor do que uma criança normal, porque tem que ter uma alimentação mais balanceada. As minhas filhas fazem físio, fazem TO, então o lado intelectual delas, graças a Deus, é bem conservado, apesar do AVC. A minha filha Aurora, que é a mais velha de 1 minuto, ela tem o lado esquerdo assimétrico, ela quase não mexe a mãozinha. Eu já vejo ela com uma tristeza, assim, quando vai subir os brinquedos e tudo, e eu tenho preparado o meu emocional, porque por enquanto ainda é um bebê, né? Mas vai chegar a época da escolinha, vai chegar uma época de mais entendimento, a gente sabe que é uma fase mais delicada, né? E às vezes eu vejo ela triste, aquilo parte o meu coração, mas eu jamais faço distinção delas, sabe? Eu jamais deixo elas pensarem que elas são diferentes. É lógico que elas vão saber, né, das limitações delas, mas eu quero que elas saibam que é isso que elas têm de mais lindo, que é isso que torna elas tão especial para mim e para tanta gente que nos acompanha e torce por elas. Eu tenho muito apoio, graças a Deus. Tive muita oração. Aquele coração que tem lá na Beneficência Portuguesa foi a minha oração de todos os dias, todas as horas que eu tinha que ficar entre enfermaria e UTI, revezando com 2 bebês. Eu olhava para aquele coração e eu decretava que eu ia tirar foto com minhas 2 bebês ali de alta. E assim foi, todas as vezes. A minha fé, assim, é imbatível. Eu não tenho religião, mas o meu contato com Deus, eu sempre brinco que é direto. E Ele está comigo sempre me amparando, amparando as minhas filhas. Quero agradecer a Marta, a Eliade, todas as mães, você, doutora, que você continue conseguindo fazer esse trabalho lindo de amparo, a Marta e toda a associação também. E assim, eu não sei o que seria do meu psicológico e se eu conseguiria ir adiante, inclusive com a vida, se eu tivesse perdido uma das minhas bebês e se eu não tivesse tido a sua ligação, viu, Marta? Aquilo foi de uma força tremenda. Então, quero agradecer. E se quiser fazer alguma pergunta, eu até anotei aqui, eu falei assim, nossa, deixa eu escrever, porque eu me perco, né? Eu sou chorona. Então, é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Nossa, Karine, que depoimento. Acho que depois, né, de ouvir você assim falando, eu, por exemplo, tô sem palavras mesmo. Muito, muito obrigada mesmo por você compartilhar, sabe? Eu acho que o intuito da roda de conversa que eu sempre tive é esse, sabe? De vocês fazerem essa troca de experiência, mas mais do que isso, para poder firmar mesmo, eu preciso, né?
firmar assim, esse é o meu propósito mesmo, de trazer para vocês essa esperança, de trazer para vocês esse conhecimento, de fazer isso que a internet faz tão lindamente, de juntar gente de todos os lugares que são distantes, mas a gente poder sentar, conversar e mostrar que tem vida com cardiopatia, né, congênita. Então, esse seu depoimento foi lindo, lindo mesmo. Obrigada, viu, por ter aqui participado conosco. E vai ficar gravado, Eu que espero que agradeço. muita gente possa assistir e também se inspirar, né? E também ter, não, se inspirar não só nessas histórias, mas eu acredito muito na fé também. Você falou que não tem religião, mas tem fé. Eu acho isso fundamental, fundamental. Eu lido com criança muito grave, independente do tipo de cardiopatia, e eu acho que se não tivesse fé, eu não ia conseguir fazer o meu serviço lá. E você imagina os pais que estão lá do lado. Eu admiro muito, muito vocês que são pais de UTI, que eu falo, né? Porque é uma força que vem do além, sem dúvida. Sem dúvida. Então, você está de parabéns por estar aqui com a gente, compartilhando isso, porque não deve ser fácil, não deve ser fácil. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Se alguém mais quiser falar, senão, gente, a gente encerra, porque já deu 2 horas de roda de conversa. Um dia a gente pode fazer essa roda de conversa ao vivo, porque eu adoro o contato humano, mas por enquanto a gente vai ficando só no online mesmo, tá certo? Então acho que é isso, né, gente? Queria agradecer demais aí a presença de vocês. Eu vi que durante essa roda de conversa a gente chegou aí quase 35 pessoas simultaneamente assistindo. Eu acho que é um número muito bom de verdade e como vai ficar gravado, eu espero que atinja outras mães, outros pais de cardiopatas, tá certo? Então, uma boa noite, um beijo para todo mundo. A gente vai se falando lá nas redes sociais e já vou pensando aqui num próximo tema para uma próxima roda de conversa. Tchau, gente. Boa noite.